Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui na nossa reta final da Maratona do Sono, na nossa quarta aula, meus guerreiros, minhas guerreiras, para combater a insônia e levar uma saúde de sono, um sono de mais qualidade para todo o Brasil, para vocês e para as pessoas ao seu redor, todo mundo melhorando a imunidade, dormindo com mais qualidade, com mais eficiência, como nós vimos na última aula, todo mundo com mais capacidade de memória, de aprendizado, usando menos medicações, que é o que a gente vai ver hoje, né? Vamos falar muito sobre os remédios para dormir e para que todos tenham relacionamentos mais saudáveis, com menos irritação, menos cansaço, mais disposição, mais qualidade de vida. Todo esse esforço vai valer a pena sim. Queria então que vocês, lembrar vocês, claro, né, de deixar aqui os comentários embaixo do vídeo falando o que vocês estão achando. Opa, isso daqui para mim fez sentido, isso daqui não fez. Será que eu fiz o meu diário de sono, consegui fazer, tive dúvida aqui, tive dúvida ali? Normal termos dúvidas no início, né? Primeira vez que vocês estão tendo familiaridade com isso, quanto que deu a minha eficiência de sono? Comenta aqui e compartilha, manda esse link para outras pessoas que podem se beneficiar com esse conteúdo, pessoas que estão sofrendo agora tanto em relação a dificuldade de ter um sono de qualidade e também pessoas que estão aprisionadas muitas vezes em remédios para dormir que não estão funcionando, que as pessoas estão tendo que aumentar as doses de forma contínua, de forma ininterrupta e estão tendo muitos efeitos colaterais. Então, se você conhece alguém que faz uso de medicação de forma crônica para insônia, manda esse vídeo de hoje para essas pessoas que nós vamos falar exatamente sobre isso. Vamos falar sobre os tratamentos, eu vou falar sobre os remédios que são utilizados para insônia, tanto quais são eles, quais são os efeitos colaterais, vou falar para quem que eles são indicados e eu vou mostrar para vocês como se trata, ou pelo menos se deveria tratar a insônia passo a passo através dos melhores protocolos internacionais de insônia, através do melhor conhecimento científico daquilo que de fato funciona para melhorar o nosso sono. Então vamos lá. Primeiro, vamos para os mais famosos, aqueles mais usados, os benzodiazepínicos, né? BZD, né? A nossa abreviatura, né? A sigla que a gente usa para, digamos, simplificar. Benzodiazepínicos, populares calmantes, são os remédios tarja preta, aqueles que são comprados na farmácia com a receita azul, aquela receita B, receita controlada. Quais são os principais exemplares, né, desse tipo de medicação, dessa classe medicamentosa? Diazepam, o Valium, né? Então aqui está o nome, digamos, genérico da substância, aqui está o nome referência. Então o Diazepam, o Valium, um dos mais famosos. Aqui, ó, digamos, esse é o mais popular, o Clonazepam, o Rivotril. Lorazepam, o Lorax, aqui é o nome referência, tem outras marcas também. Aqui o Alprazolam, que é o Frontal, tem outras marcas, o Apraz, nos Estados Unidos o Xanax. Bromazepam, famoso Lexotan. Midazolam, o famigerado Dormonide, né? Temos outros também, tem o Flunitrazepam, que é o Rohypnol, tem o Dalmadorm, enfim, tem outros exemplares, tem o Ocadil, né? Que é o Cloxazolam, que saiu de linha, enfim, esses aqui são os principais, né? Como é que eles agem? Eles agem se ligando num receptor que modula o GABA. O GABA é um neurotransmissor que diminui o funcionamento do sistema nervoso. Então eles são depressores, eles deprimem o sistema nervoso. Eles foram descobertos para tratamento da epilepsia, pessoas que têm crises convulsivas, crises epiléticas, só que viram que eles ajudam a diminuir a ansiedade, ajudam a diminuir estresse a curto prazo e eles viram também que essas medicações induzem o sono. Então eles foram originalmente para epilepsia, aí viram que eles ajudam na ansiedade, ajudam na angústia, no estresse. Opa, mas eles também dão sono. E aí eles começaram a virar, digamos ali, o número 1, né, de remédios para insônia. Nem foi para isso que eles foram descobertos, que eles foram usados originalmente. Mas o ideal desse tipo de remédio, doutor Marco, então quer dizer que você não usa
Não, eu uso, eu não estou falando que esses remédios não são úteis, eles são muito úteis, né? Mas eu falo, eles são como se fossem a Novalgina da psiquiatria, como se fosse a dipirona, o paracetamol, é um analgésico. Eles têm que ser usados eles têm que ser colocados com prazo para ser tirados, né? Então eles têm que ter, né, curto prazo, eles têm que entrar no tratamento já a gente programando quando que a gente pretende começar a diminuir. Então, o ideal para tratamento da insônia é que eles sejam usados no máximo de 3 a 4 semanas. Por quê? Isso. Primeiro, porque eles não tratam a insônia, até originalmente eles foram usados porque eles dão sono como efeito colateral. Eles eram só para diminuir ansiedade, diminuir estresse, e aí as pessoas foram utilizando eles para essa indicação. Eles não tratam as causas, aqueles 4 fatores que a gente viu na primeira aula, eles não tratam aquilo, tá? Insônia condicionada, nível de alerta, relógio biológico e fome, apetite de sono. Não melhora nada disso. E eles dão efeitos colaterais que a longo prazo podem ser muito perigosos, né? Lentificação de raciocínio, o raciocínio fica meio lento, né? Aqui o diazepam e o clonazepam, eles duram 12, o diazepam pode durar até 50 horas no organismo, o Rivotril pode durar 12, 18 horas. Então muita gente toma de noite, de manhã tem aquela ressaca do Rivotril, um raciocínio muito lento. O que mais que eles podem dar? Problemas de memória. Então, a longo prazo, eles aumentam o risco de demência. Demência que seria o quê? Uma perda cognitiva. O maior exemplo de demência que a gente conhece é a doença de Alzheimer. Eles aumentam o risco de demência e vão prejudicando a nossa capacidade de aprendizado. Perda de efeito com o tempo. O corpo vai se acostumando. Então, às vezes, a gente começa com frontal, ali 0,25, depois vai para meio, depois vai para 1, depois para 2, aí 2 já não dá mais, 2,5, 3. Tem gente que até, tem paciente que toma 12 miligramas de frontal, uma dose muito alta, com muitos problemas de memória. Sintomas de abstinência que podem ser muito intensos e graves quando a pessoa para de tomar a medicação. Então, se você para de uma vez, né, uma medicação de uso contínuo, você interrompe, você pode ter tremor, crises de ansiedade, aumento de pressão, muita sudorese, pode ter náuseas, alterações intestinais, pode até ter uma crise convulsiva. Então, não mude de forma nenhuma dose de remédio, nem para mais, nem para menos, sem consultar o seu médico, tá? Todas essas informações que eu estou falando aqui são de caráter informativo, para vocês poderem ter essa informação para levar para o médico de vocês, tá? Então não estou dizendo para você fazer nenhuma mudança sem falar com o seu médico, de forma nenhuma. Isso aqui é para você ter o poder da informação. É para isso que essas informações estão aqui, para fazer com que você se automedique ou mude alguma coisa de uma forma, digamos, autônoma, sem consultar um profissional. Muita gente fala, tem o Dr. Marco falou que o Rivotril não é legal, eu tomo 4 miligramas de Rivotril, vou parar de tomar. A pessoa vai passar muito mal, não faça isso, tá? Por quê? Porque se para de uma vez dá abstinência. Causam dependência, muito difícil tirar depois de alguns meses ou alguns anos tomando. Mas não é impossível. Pode dar muita sonolência durante o dia, né? Então muitas pessoas ficam desatentas, ficam sonolentas durante o dia, principalmente quando elas usam remédios que duram muito tempo, né? Problemas de coordenação, né? Muita gente que toma o Rivotril ou o diazepam à noite, que dura muito tempo, elas acordam e elas vão batendo nas cadeiras, tropeçando, tropeça na sala, cai, pode cair no banheiro, pode ser grave isso. Principalmente em idosos, aumenta o risco de quedas em idosos, né? E pode dar bastante dor de cabeça, tanto quando a pessoa toma quanto no dia seguinte. Então são remédios que, usados a longo prazo, eles são péssimos e eles não tratam a causa da insônia, podendo gerar muitos prejuízos e além da pessoa não estar dormindo bem, porque ele perde o efeito, ela vai ter todos esses efeitos colaterais, só que não vai conseguir tirar também. Por quê? Porque ele vai dar sintomas de abstinência. Então, de fato, entra numa prisão, num ciclo vicioso. Ele nem está ajudando mais. A pessoa precisa tomar para não passar mal, tá? Outros remédios. Indutores do sono. São remédios que fazem a gente começar a dormir. Eles induzem o sono.
eles não são benzodiazepínicos e no início, quando liberaram eles foram liberados com a ideia de que eles não causavam dependência. Eles falaram, olha, é um Rivotril, é um frontal que não vicia. Só que isso não é verdade, infelizmente. Então, o que a gente consegue ver de exemplares dessas medicações? E muitos deles, a maioria, não vai ter a receita azul, apesar de sim, eles causarem dependência. Então, aqui o Zolpidem, que é o Stilnox, o Stilnox CR e o PATS. O PATS também é Zolpidem, é a mesma substância, tá? Diferença, Stilnox dura muito pouco tempo, 3, 4 horas no organismo. Tem pessoas que têm insônia final, insônia intermediária e toma Stilnox. Não ajuda. Por quê? Porque ela vai tomar, vai dar 2, 3 da manhã, ela vai acordar. E aí vai ter que ficar tomando mais Stilnox de madrugada. Péssima ideia. Stilnox CR, ele dura mais tempo. Então, ele mantém o efeito por mais tempo. E, em alguns casos, pode até dar um pouco de sonolência durante o dia. O PATS, ele é um problema. Né? Tô tendo muito problema com ele no consultório. Por quê? Porque é um remédio que ele é numa dose pequena, ele é 5 mg, é metade da dose do Stilnox, você coloca embaixo da língua e ele é absorvido pela mucosa oral, ele é muito rápido, é gostosinho e dá aquele sono ali, às vezes muito rápido. E aí o que acontece? Passa um tempo, a gente vai ver, depois de 3, 4 semanas, às vezes passa um mês, para de fazer efeito, a pessoa toma mais, e aí toma mais, e ele é rápido, e toma mais, e quanto mais rápido qualquer tipo de substância, maior o risco de dependência dela. Então o PATS, depois que ele surgiu, apesar dele ser prático, ele fez com que o número de casos de dependência de Zolpidem estourasse. Zopiclona, o Imovane, mesma classe, né? Aqui a Exopiclona, esse é o mais recente, o Prisma, né? Tem outros, digamos, exemplares, né? Outras medicações aí dessa família, mas no Brasil são essas daqui as principais, tá? E também todo o protocolo de insônia, quem trata a insônia de uma forma protocolar correta, a pessoa pode iniciar esses remédios, mas a gente coloca com tiro curto, é remédio de tiro curto, a gente coloca já com prazo de validade. Tá certo? E quais os efeitos colaterais? Esses são efeitos colaterais parecidos com os benzodiazepínicos. Só que o que acontece? Como, por exemplo, o Stilnox e o PATS duram pouco tempo, às vezes a pessoa acorda sem aquela ressaca e aí ela acha que o remédio não está fazendo nenhum tipo de problema, mas não é verdade. Eles também podem levar a lentificação de raciocínio, a problemas de memória, eles causam tolerância. O corpo, ele acostuma com essas medicações com o tempo e a gente vai tendo que aumentar a dose para ter o mesmo efeito. Tem pessoas, poxa, eu peguei já que tomam 60 mg de PATS por dia, isso dá 12 comprimidinhos de PATS por dia. Então, isso pode chegar em níveis muito perigosos, tá? Também podem dar sintomas de abstinência quando a gente não faz uso da medicação. Eles causam sim dependência, podem causar sonolência, principalmente essas apresentações, né, CR, ou então se a pessoa toma durante o dia. Tem pessoas que infelizmente tomam PATS, tomam Zolpidem durante o dia, causa muita sonolência, pode ser muito arriscado. Lembrando que tanto esses remédios quanto os benzodiazepínicos totalmente proibidos de serem tomados junto com álcool. Por quê? Porque o álcool também deprime, e aí 2 depressores pode levar a coisas muito graves, incluindo a parada respiratória. Não pode. Infelizmente, tem gente que faz esse tipo de combinação que pode ser letal, fatal, tá? O que pode acontecer? Muita gente tem isso. Parassonias. O que é isso? A pessoa toma, às vezes ela não vai dormir imediatamente, ou às vezes ela até vai, só que aí ela acorda ou ela fica meio, digamos, grogue, meio não tão atenta no ambiente, porque eles diminuem a capacidade de atenção, só que eles não dão sono às vezes imediatamente, a pessoa fica só desatenta, sem conseguir tomar decisões, sem conseguir controlar impulso, só que elas não dormem. E aí elas podem o quê? Fazer coisas à noite que elas não se lembram depois. Então tem muita gente que toma essas medicações e aí vai, manda mensagem, às vezes mensagens bastante comprometedoras, porque ele tira a nossa capacidade de raciocínio, de controlar impulso, então a gente fala coisas às vezes
assustadoras para as outras pessoas, às vezes muito íntimas, às vezes indiscretas, e no dia seguinte a gente não lembra. Por quê? Porque o nosso centro da memória estava inibido. Então ele pode dar sonambulismo, ele pode dar uma amnésia anterógrada, ou seja, você toma, depois que você toma, você faz um monte de coisa e você não lembra de nada que acontece depois que você toma o remédio. Não é todo mundo que tem, mas para quem tem isso, pode ser muito grave, tá? No sentido da exposição social que a pessoa pode se colocar, tá bom? Bom, muita gente, né, e está, né, na verdade, no protocolo de tratamento como medicação de segunda ou terceira linha, não é de primeira linha, os antidepressivos, tá? E quais são aqueles mais usados para insônia? Então, o que é interessante? Essas medicações elas não são usadas para insônia porque elas foram desenvolvidas para o sono. Elas não são remédios de primeira linha. A gente usa eles para insônia porque eles têm um efeito colateral de dar sono. Então a gente está usando pelo efeito colateral, certo? Então, um dos mais usados, mirtazapina, que é o Remeron, amitriptilina, que é o Amitril ou triptanol, agomelatina, que é o Valdoxan, a trazodona, que é o Donarem. Esses são os principais, né? E os antidepressivos e os antipsicóticos, que também são utilizados, apesar deles não serem nem primeira linha, nem segunda linha, nem terceira linha, eles são quarta, quinta linha para insônia, eles são muito utilizados, mas eles não causam dependência. Então, realmente, esses e esses não vão causar dependência, o corpo ele não vai acostumando com esse remédio, não dá tanto sintoma de abstinência quando tira. Mas eles também não são remédios de primeira linha, eles não tratam a causa da insônia. Então, antidepressivos, esses são os mais comuns. Antipsicóticos, quetiapina. Quetiapina é um ótimo antipsicótico para ansiedade, para depressão, às vezes para transtorno bipolar. Agora, muita gente usa ele só para insônia, não é a principal indicação. Periciazina, que é o Neuleptil, levomepromazina, que é o Neosine, clorpromazina, o mais antigo de todos, o Amplictil, muita gente usa em gotas, inclusive, e a olanzapina, que é o Zyprexa. O que essas medicações produzem de efeitos colaterais? Então elas não causam dependência, certo? Mas elas causam lentificação de raciocínio, principalmente pela sonolência. Né? Podem gerar uma lentificação de raciocínio também por outros mecanismos, né? Mas elas não vão aumentando o risco de demência como o benzodiazepínico dá, tá? Mas podem dar muita sonolência. A pessoa pode ficar muito sonolento, às vezes várias horas durante o dia e vai acordar só ali depois de 3, 4 horas que saiu da cama. Até lá ela fica meio aérea, né? Ganho de peso. Isso daqui, ó, é o principal. São todos que dão? Não, mas assim, quase todos, tá? Desses todos aqui, o que não dá, a agomelatina não causa muito ganho de peso, mas também não é muito eficiente. E o Donarem não causa muito ganho de peso, mas também não é dos mais eficientes, tá? Agora, mirtazapina, muito ganho de peso, tanto porque aumenta o apetite, quanto porque aumenta a retenção de gordura também. Amitriptilina, ganho de peso, além de boca seca, constipação, também pode dar alguns problemas cardíacos. Quetiapina, ganho de peso principalmente em doses altas. Periciazina, mesma coisa. Levomepromazina, também. Clorpromazina, ganho de peso em doses altas. E o campeão do ganho de peso é a olanzapina, o Zyprexa, que é um ótimo remédio para transtorno bipolar, para esquizofrenia. Agora, se ele é usado para insônia, ele provavelmente vai proporcionar, não é em todo mundo, mas é muito provável que você vai ter um ganho de peso extremamente importante, tanto pelo aumento de apetite, quanto pela retenção de líquido e de gordura. Podem dar um pouco de dor de cabeça, pode dar um pouco de constipação, a amitriptilina principalmente, certo? Então são remédios que são usados pelo efeito colateral. É claro, se a pessoa tem depressão e esses remédios são bem indicados, ótimo. Se a pessoa tem um quadro de transtorno bipolar, de esquizofrenia, esses remédios são bem indicados, ótimo. Agora, se a pessoa não tem e está sendo usado para insônia, não é a principal escolha, tá? E muitas vezes a pessoa ela vai ter muitos efeitos colaterais. Às vezes o médico vai escolher eles para insônia por falar, poxa, eles não causam dependência, são mais seguros. Sim,
nesse sentido sim, mas eles dão muitos efeitos colaterais e eles não tratam a causa básica da insônia, correto? O que mais que são usados? Antihistamínicos. Esses aqui são aqueles que são usados por conta própria, que não precisa de receita, né? Então, Dramin, Ixizine, Fenergan, Polaramine e outros também são antihistamínicos, antialérgicos. Esses remédios, eles também têm no sono o efeito colateral, não são remédios para isso, mas eles dão sono como efeitos colaterais. E você compra na farmácia sem receita. E muita gente vai tomando e falando, mas tudo bem, né? Dramin não faz mal. Não, claro que faz. Eles dão sim lentificação de raciocínio, eles dão sonolência no dia seguinte, eles causam ganho de peso sim. E eles vão dando prejuízos de memória e de concentração a longo prazo. Vai prejudicando a nossa capacidade de reter informação e prestar atenção. E temos os fitoterápicos e suplementos. Aqui eu vou só falar alguns deles, né? A melatonina, valeriana, passiflora, camomila e outros, né? No Sono Pleno, né? No programa Sono Pleno 2.0, que é essa versão, digamos, turbinada, essa versão nova do programa Sono Pleno, que é o meu programa de tratamento online para insônia, que já ajudou centenas de pessoas em todo o Brasil. Nesse programa, nessa versão atualizada, que vai ser liberada agora dia 20, lá eu vou colocar um guia, digamos, mais expandido de suplementos e fitoterápicos, além de um guia expandido de alimentos, tá? Já tinha isso para quem é aluno, para quem é usuário do programa Sono Pleno, já tinham um guia de suplemento com as doses ali, para quem que serve, para quem que não serve, só que nessa versão 2.0 esse guia vai ser ampliado, vão ter mais suplementos e mais fitoterápicos. Isso funciona para quadros leves a moderados, podem ser usados, possuem poucos efeitos colaterais, porém não é para todo mundo que funciona e tem sim alguns cuidados que a pessoa tem que tomar para usar esse tipo de fitoterápico e suplemento. Bom, mas agora deixa eu explicar para vocês como que a gente deve tratar a insônia, tá? Isso daqui que eu vou mostrar não fui eu que inventei, não é da minha cabeça. Tá? Não tenho, digamos, essa pretensão de bolar um tratamento meu para insônia. Até porque se eu bolasse um tratamento meu, eu tinha que testar para ver se isso deu certo e, obviamente, eu não ia sair aplicando nas pessoas sem ter essa segurança, correto? Mas eu vou mostrar como que deve ser o tratamento baseado em todos os protocolos mais utilizados no mundo, tá? Então, em todos os protocolos, se você for ler, para quem estuda insônia nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Reino Unido, na Austrália, no Canadá, se você for ler esses protocolos, até convido vocês a lerem, vocês vão ver exatamente isso que eu vou falar para vocês. Então, o que eu quero que vocês gravem? Insônia não se trata com remédios. Remédio não é o primeiro tratamento para insônia, nunca deve ser. Se for uma insônia, tanto associado com alguma outra doença ou não, não é o primeiro tratamento com a medicação. E infelizmente, eu falei isso lá nos erros, é o que a gente mais vê. Né? Então, imagina que você tem um quadro de insônia, você fez o diagnóstico, tanto junto com uma outra doença, uma doença física, uma doença mental ou uma insônia primária, é só a insônia que a pessoa tem. O que a gente faz? Então, tem a insônia, o primeiro tratamento que a gente vai fazer, qual que é? O que o médico fala? O paciente fala, estou com problemas para dormir, ele investiga, ele faz ali a anamnese, qual que é o primeiro tratamento que ele deveria indicar para o paciente? Esse tratamento. Terapia cognitivo-comportamental para insônia. Nomezão, nome grande, nome difícil. A sigla TCCI. Eu falei disso em algumas lives e muita gente pergunta, mas o que é isso? Né? Por quê? Porque isso não é divulgado, sendo que em todos os protocolos isso é o padrão ouro. É o primeiro tratamento, é o que mais funciona, só que as pessoas não sabem. Isso não é divulgado. Muita gente confunde isso com higiene de sono. Normalmente o que a gente vê? A pessoa está com insônia, o médico vai dar higiene, vai dar orientações de higiene de sono, nem sempre de uma forma correta, ou a pessoa vai ver na internet, 10 passos para dormir bem. Ou de repente ela vai ver aqueles erros, né, que eu coloquei lá, aqueles acertos. Aquilo funciona? Claro que funciona. Aquilo é higiene de sono. Porém, higiene de sono não funciona, por exemplo, para insônia crônica.
e funciona para insônia aguda para algumas pessoas. E não é o tratamento padrão ouro. Você tem que orientar a higiene de sono? Claro que você tem, mas isso não é suficiente para a grande maioria dos casos. Então, a terapia cognitivo-comportamental é um treino mental, a gente vai ver mais sobre isso, e o que ela consegue fazer, o que ela tem o poder de melhorar. Ela diminui o tempo para você iniciar o sono, então ela serve para insônia inicial. Ela aumenta o seu nível de alerta, a sua performance, o seu nível de atenção durante o dia. Ela melhora a qualidade do sono. Então, ela de fato vai atuar naquilo que a gente quer que melhore. E isso daqui não sou eu que estou dizendo. Isso é mundialmente estudado, é consenso. Só que muitas pessoas não sabem. Muitos poucos profissionais sabem fazer isso. E ela funciona para 80 a 90% das pessoas com insônia. Então, se a pessoa tem o diagnóstico, passa por esse tratamento, 80 a 90% delas vão melhorar. E a terapia cognitivo-comportamental, ela é muito boa, melhor do que os remédios a longo prazo. Então, o tratamento, que em geral é por um tempo limitado, ele dura uma vida inteira. A pessoa, ela permanece bem, a taxa de recaída é muito menor nesse tratamento do que com os antidepressivos, com os benzodiazepínicos, com os indutores de sono. E aí vão ter 10 a 20% que não vão melhorar. E aí, quando não melhora, aí sim a gente vai entrar com medicação. Só que o que é importante? A medicação ela deve ser entrada com o objetivo de durar 3 a 4 semanas para que a pessoa vá treinando isso daqui. Só que o que acontece? Normalmente se dá o remédio, orienta higiene de sono e ponto. A pessoa vai conseguir tirar o remédio? Muito provavelmente não. Muito provavelmente ela pegou aquele remédio, vai ser o quê? Vai ser um filho dela, ela vai carregar ao longo da vida. Não é esse o objetivo. Então os remédios ajudam? Funcionam? Funcionam. Para quem? Para esses 20%, para dar tempo deles poderem fazer esse treinamento. Né? Então, primeira opção, a gente vai usar um indutor de sono. Zolpidem, Zopiclona, Paxil, Stilnox, vai usar Exopiclona ali, Movane, Prisma. Então a primeira opção é o indutor de sono. Se não funcionar, mas isso junto com isso, então sempre junto. Se não funcionar, ou seja, indutor de sono, não funcionou, a pessoa não melhorou, teve efeito colateral, aí a gente vai trocar por outro indutor. Então ela usou Zolpidem, a gente troca para Imovane, a gente troca para o Prisma, ou vice-versa. Ou então a gente pode aí trocar por um benzodiazepínico, Rivotril, Frontal, Diazepam, Lorax. Perfeito. Não melhorou, sempre junto com isso. Por quê? Porque isso daqui tem que ser colocado com data de validade, com a data de quando a gente vai tirar. E isso daqui faz com que a pessoa consiga depois se libertar desses dois aqui. Aí se não funcionar, ou seja, tentou um, trocou por outro, não funcionou, aí sim a gente vai para um antidepressivo, por exemplo, mirtazapina, amitriptilina, valdoxan, Donarém, Trazodona. Normalmente não é assim que o pessoal faz, mas assim é que deveria ser. Sempre junto com isso daqui. E aí, se não melhorar, aí a gente vai para os outros. Aí a gente vai para quetiapina, para Amplictil, para Neuleptil ou para estratégias combinadas. Às vezes tem que chegar lá, às vezes tem, mas é uma minoria. E o que é importante? Ó, isso daqui é do American College of Physicians, Colégio Americano de Médicos, uma das maiores instituições de estudo, né? Médico geral, principalmente uma das maiores instituições de estudo de insônia. E eles colocam que todo adulto com insônia deve receber TCCI como uma abordagem inicial, presencialmente, ou seja, com um psicólogo, olho no olho, ou de forma remota, online. Isso não sou eu quem estou dizendo, é o American College of Physicians. Ou seja, um tratamento que pode melhorar 80 a 90% das pessoas não é medicamentoso. E a maioria das pessoas vai estar aqui, ó, nisso daqui, durante uma vida inteira, sendo que isso já é estabelecido. O problema é muita gente não sabe disso, muita gente não tem esse conhecimento e poucos profissionais sabem fazer.
Por isso, foi isso que me inspirou a desenvolver o programa Sono Pleno, porque o programa Sono Pleno, depois eu vou falar, claro, mais sobre isso, é basicamente digamos, o cerne, a pedra fundamental do programa Sono Pleno. O programa Sono Pleno nada mais é do que um tratamento de terapia cognitivo-comportamental para insônia online. Por quê? Porque feito de forma remota, online é tão eficaz quanto presencial. E o que é mais importante? É muito menos custoso, porque isso daqui custa saúde, custa sofrimento e custa dinheiro também, né? Eu fiz por alto, mais ou menos, um custo do tratamento com essas medicações. Então, por exemplo, o Zolpidem, 10 miligramas, você paga em média R$40. Eu fiz uma média, certo? Isso se você tomar um comprimido, tem gente que vai tomando mais. Isso em um ano, então R$40 por mês, se você tomar um comprimido. Por ano, dá R$480. Se você toma o PATS para um mês, dá cerca de R$90. Por ano, você vai gastar R$1.080 para tomar um comprimidinho de PATS durante um ano. Prisma, R$70 em média. Durante um ano, isso vai dar R$840 que você vai estar tomando uma medicação que provavelmente vai fazer com que você tenha que aumentar a dose, mas o mínimo vai ser isso e não vai tratar a causa de base, além de proporcionar todos esses efeitos colaterais, incluindo déficits de memória. Frontal, mais ou menos R$50 por ano, R$600. Agora, imagina que você tenha que passar, claro, por um médico. Imagina que você não tenha convênio ou que no convênio é muito cheio, você não consegue passar. Você vai ter que marcar consulta para pegar receita com um médico, com um psiquiatra, com um neurologista, com um clínico geral. Também isso vai somar. Aqui, ó, Imovane por ano, 528, você tomar um comprimido. Agora imagina que você tem que passar com um médico para pegar receita 4 vezes por ano. Imagina que você não tem plano de saúde. E aí eu vou usar uma média aqui de São Paulo, claro que cada local do Brasil vai ter uma média diferente. Vamos imaginar que a média de consulta do médico é R$500 sem ser no plano de saúde, né? E você vai passar 4 vezes por ano. Com consulta médica, além disso, R$2.000. E imagina que você faz uma terapia, você tem a terapia pelo plano de saúde, mas imagina que você não tem plano, ou no plano está muito difícil marcar, muito rápido, você vai pagar a terapia para fazer, né? Claro, uma terapia, um psicólogo, para que isso possa te ajudar, tanto na insônia quanto em outras questões. Vamos colocar uma média aqui de São Paulo, isso pode variar no país, R$250. Normalmente se faz uma vez por semana, 4 vezes por mês, em um mês R$1.000. Num ano, R$12.000. Por que eu estou dizendo isso? Quer dizer que não deve passar em médico? Claro que deve. Quer dizer que esses remédios aqui são coisas proscritas, são coisas do demônio, não devem ser usados nunca? Não, devem sim ser usados para quem precisa. Quer dizer que terapia não serve para nada? Não, claro que serve. O problema é que isso daqui, infelizmente, está muito além da condição de muitas pessoas. Mas não é esse o meu maior problema com isso. O problema é que isso daqui deveria ser usado por curto período. A maioria das pessoas que estão fazendo isso, elas não estão fazendo o que de fato vai mudar a insônia, que é esse treino comportamental, né? Por isso que eu fico bastante chateado com esse evento e é isso que eu quero mudar na saúde de sono do Brasil e eu conto com a participação de vocês para disseminar essa informação, certo? Bom, na próxima aula, amanhã, a gente vai ver exatamente o que é essa tal, né, esse raio dessa TCCI que eu estou falando que é o padrão ouro e é mesmo. Eu vou explicar direitinho o que é a TCCI, para quem que ela funciona, o que ela pode melhorar, ela é melhor que remédio, ela melhora em quanto tempo, eu vou falar tudo sobre ela e agora, né, para a próxima aula, o que vocês vão ter de testes, de desafios? Então vão ter um questionário de que tipos de tratamento
você já tentou, incluindo aí todos os remédios que eu mencionei, e quais os efeitos colaterais você já teve ou você tem relacionado a esses remédios. Não deixem de comentar e não deixem de compartilhar esse vídeo, compartilhar a maratona toda, mas esse vídeo em específico com pessoas que você conhece que são usuárias dessas medicações aí ao longo de meses e anos e pessoas que não estão tendo um sono de qualidade. Me ajuda nessa missão de mudar essa realidade que eu apresentei para vocês, ok? Vejo vocês amanhã na nossa última aula da maratona. Até lá!